Glória a Deus, você é livre para adorar. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 16, para a glória do nome do Senhor Jesus, para nós meditarmos na palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 16, quero trazer uma palavra breve, mas muito importante nesta noite para os amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 16, está escrito desta seguinte maneira, aleluia: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, aleluia. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia. Podei-vos assentar, aleluia. Vamos falar rapidamente aqui sobre esta palavra de Deus, aleluia. As igrejas do nosso tempo, já comentei isso com muitos irmãos, né? Elas estão vivendo, elas estão passando por um tempo que é uma verdadeira crise de identidade. O cristão significa pequenos cristos, ou pessoa que é seguidor de Cristo, alguém que está se adequando ao modelo de Cristo. Cristão, seguidor de Cristo. Cristão quer dizer alguém que se identificou com Cristo, se identificou com os ensinamentos de Cristo e está seguindo a sua vida, ela está se moldando, se baseando nesses ensinamentos, e ela vai, dia após dia, seria a ideia, dia após dia, ela vai ficando mais parecida com Jesus, porque ela vai copiando o modelo, ela vai copiando o molde. Esse seria o plano, essa seria a ideia. Mas nos dias de hoje, onde a religiosidade está tomando conta, ela está imperando, e as igrejas estão se tornando, as denominações, melhor dizendo, estão se tornando impérios, estão se tornando empresas poderosas, e muita gente está dentro do templo, porém vazio de Deus, está dentro, a igreja está cheia de gente, mas não tem nada, está seco, o culto é um verdadeiro agito, todo aquele movimento, todo aquele aparato, mas não se fala de Jesus, não se mostra Jesus a pessoa, se prega de tudo, se traz lições de vida, muita coisa é falada, só não é apresentada Jesus, não é apresentado Jesus, para que a palavra de Deus, o próprio Jesus, a ação do Espírito Santo, através da palavra, possa mudar essa pessoa, e essa pessoa possa nascer de novo, ela possa ter um novo nascimento, e a partir deste novo nascimento, ela poder caminhar em uma jornada que vai chegar até Deus no final, importando se essa caminhada, ela for uma caminhada tranquila, ou uma caminhada muito atribulada. O que importa é que o final você deve chegar no destino que Deus quer que você chegue, aleluia. Tem pessoas, meus amados irmãos, que aceitam a Jesus e tem assim umas lutinhas de vez em quando, mas é bem pouca luta, irmão, comparado com outros que aceitam Jesus, e é uma batalha travada dia após dia, como diz a canção de Daniel e Samuel: todo dia eu tenho que matar um leão, mas todo dia tem que matar um leão para sobreviver, irmão.
Misericórdia é muita luta, mas não importa como é vivido aqui, o que importa é se vai chegar lá no destino, chegar aonde Deus quer que chegue. De que adianta, irmão, participar de uma comunidade bem festeira, de um povo bem arrojado, bem inteligente, um povo culto, cheio de coisa, tudo muito lindo, e não chegar aonde Jesus quer que você chegue? Adianta nada. Jesus disse: pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vai adiantar ganhar o mundo e perder a alma? Não adianta nada. Então é importante demais que você encontre Cristo, viva Cristo e vá até o Pai por Cristo. Então eu quero trazer uma mensagem aqui que vai direto ao ponto. Eu vou abordar aqui 3 assuntos que tem que acontecer na sua vida, irmão. Isso aqui que eu vou falar não é algo que você pode ou não, talvez eu não vou querer, não, isso aqui é essencial. Isso que eu vou falar é necessário. Não é algo que você pode optar por sim ou por não. Isso aqui é evidente, é algo que é automático, tem que acontecer. É algo que é obrigatório. A primeira coisa que eu vou apontar chama-se novo nascimento. Nicodemos, homem culto, religioso, homem que conhecia a Bíblia, conhecia a religião, sabia quem era Jesus. Pensa que ele não sabia? Ele sabia quem era Jesus. Ele foi até Jesus e disse: mestre, sabemos que és vindo de Deus, que teus ensinamentos vêm de Deus, que as obras és de Deus, tudo é de Deus. E quando ele está falando assim, Jesus disse para ele, preste bem atenção, Jesus disse para ti: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Não tem um meio termo, não tem um atalho, não tem outro caminho, é esse o caminho. Necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Ô irmão, se fosse você, criado na igreja, religioso, líder religioso, alguém que conhece bem a questão de religião, na sua cabeça você está no caminho certo, e você viu falar de Jesus, e todos dizem que ele é o profeta, o Messias, homem vindo de Deus, e você foi com ele, conversar com ele, porque você esperava receber uma palavra de orientação, e quando você chegou diante dele, ele disse essa palavra para você: você precisa nascer de novo. Irmão, o Nicodemos levou um choque, foi impactante aquilo. E ele pensou: mas como assim? O senhor está dizendo que eu preciso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente, para que nesta nova oportunidade eu faça as coisas diferentes e então possa encontrar a salvação? Era isso que Nicodemos estava falando. Aí Jesus disse para ele: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu preguei agora esses dias aqui, diferenciando a natureza carnal e a natureza espiritual. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Ele nasceu naturalmente, isso é normal, nasceu da carne é carne. O que é nascido do Espírito está se relacionando ao Espírito Santo de Deus. Então observe, quem nasce da carne é natural, mas quem nasce do Espírito de Deus, é espiritual, é regido pelo Espírito. E eu preguei no dia que eu falei aqui, que tem vários textos na Bíblia que comprova que nas igrejas, lá as primeiras igrejas, existiam crentes carnais e crentes espirituais. E até mostrei na mensagem que eu preguei aqui, que se a pessoa tem comportamentos de crente carnal, ele é carnal. Se ele tem frutos, se ele tem comportamento de crente espiritual, então ele é um crente espiritual. Os frutos vão denunciar quem realmente ele é. Quando alguém está fazendo coisas carnais, é porque ele é carnal. Isso é lógico. Até parece ser redundante ficar falando isso,
Mas obras da carne são obras da carne, obras do Espírito são obras do Espírito. Gálatas 5:22 deixa bem claro. O fruto do Espírito, ou seja, o resultado do trabalhar do Espírito em você vai ser o quê? Amor, mansidão, bondade, longanimidade, fé, domínio próprio, e vai, irmão, enumerando. As obras da carne são citadas antes: prostituição, avareza, adultério. Olha, se a pessoa está na carne, ela segue esse rumo. Se ela está no Espírito, ela segue esse outro rumo, é claro. O que acontece é o seguinte: o crente, ele precisa nascer de novo. Se ele não nascer de novo, a vida dele não vai mudar. A ação do Espírito não vai acontecer na vida dele. Por quê? Porque não nasceu. Se uma criança não nasceu, como é que ela vai estudar? Irmão, você é bobo fazer essa pergunta? Não nasceu, não tem como estudar. Então, meu irmão, se alguém não nasceu do Espírito, como que ela vai compreender a palavra de Deus? Se alguém não nasceu do Espírito, como ela vai entender a ação de Deus? Como que ela vai caminhar no Evangelho pleno de Deus? Ela não entende ainda. Ela não veio, ela não foi gerada. Precisa nascer de novo. Precisa nascer do Espírito. Porque se não nascer do Espírito, então você será inclinado à sua natureza carnal, e é a sua natureza carnal que vai te dominar. E olha, é bem fácil de ilustrar, irmão. Para você viver no Espírito, é uma guerra. É uma guerra. Para ser espiritual não é assim: eu vou ser espiritual e a partir daquele dia você já se tornou espiritual. Oh, que maravilha, aquele irmão é espiritual. Não é bem assim, irmão. Há uma guerra muito grande. Todos os dias você vai ter que lutar. Você vai ter que dizer para a sua própria carne que o seu pior inimigo não é o diabo, não é as pessoas que te acusam, não é quem xinga, calunia, quem te persegue. O seu pior inimigo é você mesmo, essa natureza dentro de você que diz: não deixa assim não. A tua própria natureza, a natureza espiritual diz: ora, mas a tua natureza carnal diz: não ora. A tua natureza espiritual diz: se aprofunda nas sagradas escrituras, mas o seu homem natural diz: não precisa, você não precisa entender esse livro. A tua natureza espiritual está dizendo: vai buscar conhecer, vai se aprofundar, se lance aos braços de Deus, confia em Deus. Mas a tua natureza carnal diz: presta atenção, faz as contas, as coisas não são assim. E nessa divisão você precisa lutar para ser espiritual. Precisa guerrear. Se você desistir, falar: não tem jeito, é muito complicado, não precisa fazer mais nada. A tua natureza carnal vai te arrastar, vai te levar como se fosse uma enxurrada, como aquelas enchentes que você pode ver aí pela TV. Vai te arrastar e vai te levar embora. E se você não se cuidar, daqui a pouco você não tem mais controle, perdeu-se completamente. E a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 8, que a inclinação da carne, ela é inimizade com Deus. A inclinação da carne é inimizade com Deus. Aleluia. E a inclinação da carne, quem está vivendo na carnalidade, não pode agradar a Deus. Não agrada a Deus. Na carne não agrada a Deus. Algumas coisas na Bíblia dizem que não agrada a Deus. Sem fé não agrada a Deus. Para ter fé, irmão, já disse, é fruto do Espírito. Para ter fé tem que estar no Espírito, tem que ser espiritual. O carnal não tem fé, o espiritual tem fé. Aleluia. Quem está na carne não agrada a Deus. Vou te passar um segredo para viver. Agrada-te do Senhor.
Você se agrada de Deus. Você anseia por Deus, você quer Deus. Sabe o que eu quero? Eu quero é Deus. Tinha um hino antigo que cantava na igreja: eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É isso aí. Você se agrada do Senhor, se lança ao Senhor. A continuação do versículo: e Ele concederá os desejos do teu coração. Você não vai nem dizer: papai, eu quero. Não vai dizer. Ele vai ler dentro de você e vai trazer as coisas na tua frente. Ah, mas a Bíblia diz que tem que pedir. É, irmão, mas Deus conhece. A Bíblia também diz que Deus sabe tudo que você precisa, e Deus pode trazer antes de você pedir. Ah, pastor, mas isso aí está lá em Salmos, é um hino que eles cantavam. E Jesus disse lá em Romanos também, se não me falha a memória. Não, no Evangelho de João, Jesus disse assim, João 15: se as minhas palavras estiverem em vós, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. Aleluia. Sabe o que você precisa, irmão? Você precisa nascer de novo. Você precisa ser espiritual. Você precisa viver nessa dimensão do Espírito. É isso que você precisa. Você não precisa de uma casa nova, não precisa de um carro novo, não precisa de um monte de coisa, que isso só vai dar uma carga para você carregar. O que você precisa mesmo é ser espiritual. É isso que você precisa. Você precisa nascer de novo e deixar o Espírito te levar, te conduzir. Porque o mesmo Romanos 8, no versículo de número 1, diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh glória, nada pesa mais contra eles. Por quê? Porque eles não andam mais segundo a carne. Agora eles andam segundo o Espírito. Vou falar de novo. Aquele E ali está maiúsculo. Ele já não é regido mais pela sua natureza carnal. Ele é regido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é guiado, orientado, conduzido pelo Espírito de Deus. Aleluia. O que você precisa é nascer de novo. Religião não salva. Nicodemos era religioso. Boas obras não salva. Ser uma pessoa influente não salva. Conhecimento não salva. O que salva, irmão, é nascer de novo e viver uma vida espiritual, uma vida que agrada a Deus. Aleluia. Segunda coisa que você precisa, isso aqui é essencial, irmão. Aleluia. Isso aqui é essencial. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 5, aleluia, e versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Primeira coisa, você precisa destruir, aniquilar, mortificar a sua carne e viver no Espírito. A segunda coisa que você precisa é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é opcional também. Aqui é imperativo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Você precisa ser cheio do Espírito. Porque o versículo anterior diz assim, não sejais tolos, não sejais insensatos, não sejam bobos, não sejam nécios, mas entendam qual é a vontade de Deus para a vossa vida. Como que você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida se você não estiver cheio do Espírito Santo? Se você estiver cheio do Espírito Santo, a sua vida será uma bênção. Aleluia. Não importa onde você esteja. Se é o Espírito, você está cheio do Espírito, então, irmão, não importa o que está acontecendo, porque o Espírito está no controle. O Espírito está no controle. Esses dias, quando Deus sacudiu o mundo aí,
Muito crente mostrou que vivia totalmente na naturalidade, na carnalidade, entrou em desespero. E eu vou dizer para você que já passou bastante tempo e ainda tem gente com sequela, deprimido por causa do que Deus fez através dessa pandemia no mundo aí. Você falou que Deus, sim, irmão, Deus permitiu, é vontade permissiva de Deus. Você acha que se Deus não quisesse, ia acontecer isso? Deus tem todo o poder, meu irmão. Deus, entenda uma coisa, o Deus que você serve é todo poderoso, Ele é onipotente, aleluia. Se Ele permitiu, é porque precisa. A primeira coisa, irmão, que você precisa para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio, pastor. Primeira coisa que você precisa para isso é crer. Você tem que crer. O Espírito Santo é para agora, irmão. O Espírito Santo é para os nossos dias. Atos dos Apóstolos, Pedro pregando disse: esta promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos quantos o nosso Deus chamar. Você, Deus chamou você. Essa promessa é atual. Ser cheio do Espírito Santo é para agora. Ser revestido do Espírito Santo é obra urgente, é para agora. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não consegue fazer a obra de Deus. Não consegue? Não. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não consegue. Então o que eu preciso fazer? Crer. João, Evangelho de João, capítulo de número 7, aleluia, versículo de número 37. Jesus gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Rios de água viva correrão de seu ventre. Versículo 39, para você entender. Ele disse isto do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Essa promessa é para a sua vida. Se você crer, rios de água viva correrão. Quando se fala de crer, irmão, não está falando aqueles que são bonzinhos, aqueles que fazem tudo certinho, aqueles que fazem tudo não, aqui está falando aqueles que creem. Você crê? Então é para você. Tem gente que faz tudo certo, só não crê, então não recebe. Tem gente que de tão santarrão que é, não recebe, porque ele apresenta-se diante de Deus dizendo: olha, Senhor, eu sou justo, então a promessa é para mim. Esse rótulo aí não vai servir. Deus não precisa de vaso cheio, Deus precisa de vaso vazio para que Ele possa encher. Alguém disse que para ser cheio do Espírito, a primeira coisa que precisa acontecer é esvaziar-se de si mesmo. Esvazie-se e creia que Deus vai te encher em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que você precisa fazer para receber o poder do Espírito Santo sobre sua vida, você precisa pedir. Precisa pedir. Você crê que é para você? Então peça. Peça. Irmão, eu não sei se vocês vão concordar comigo. A maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que já têm uma boa caminhada de fé. Há uns anos atrás, uma pessoa aceitava Jesus. Aceitando Jesus, a sequência era buscar o batismo com o Espírito Santo.
Era sequência. O pastor já ia pegar e disse: agora tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. O irmão tem que fazer campanha para buscar o batismo com o Espírito Santo. Vem aqui que eu vou orar por você, para você receber o batismo com o Espírito Santo. Essa palavra batismo com o Espírito Santo era algo que se ouvia. Cá para nós, quanto que a gente ouve isso hoje? Quantos cultos a gente ouve? 5 anos de culto, quantas vezes você ouviu essa palavra? Vamos hoje buscar o batismo com o Espírito Santo. Está sendo uma escassez. Se não se fala, se não se anuncia, se não se prega, como diz o raciocínio de Paulo, como crerão, se não há quem pregue? Se parou-se de falar disso, as pessoas pararam de buscar isso. Eu te sinto informar, mas você precisa pedir. Se você não pedir, você não recebe. Você precisa querer, e para querer você precisa pedir. E se você pedir, você vai receber. Pastor? Sim. A Bíblia diz, quer ver? Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11 e versículo 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O contexto aqui é aquele: pedi e recebereis. Vocês pedem e recebem. Aqui Jesus está dizendo: se vocês que são maus, quando vossos filhos pedem alguma coisa, vocês dão, vocês acham que Deus, o vosso Pai, não lhes dará o Espírito Santo quando vocês pedirem? Aí precisa pedir. Você precisa abrir a sua boca e pedir com fé, pedir crendo, pedir sabendo que você vai receber, porque Jesus também ensinou que aquilo que nós vamos pedir ao Pai, a gente tem que pedir sabendo que vai receber. Jesus disse assim: aquilo que vocês pedem, peçam crendo que já o receberam, e assim vos será feito. Marcos 11, não me lembro o versículo, mas só lê o capítulo inteiro que você acha, irmão. Aproveita e lê o Evangelho de Marcos inteiro, que você vai aprender mais coisa ainda. Glória a Deus. Peça sabendo que você será ouvido. Se os crentes não estão pedindo, o terceiro passo que eu vou falar aqui, aí complicou bastante. Porque a terceira coisa que tem que acontecer para que uma pessoa seja batizada com o Espírito Santo é a perseverança. Talvez você vai pedir: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, me batiza. Uma oração de 30 segundos, e o poder vai cair sobre você. E você, olhe bem, você ficará irreconhecível, de verdade, porque você vai sumir. O Espírito Santo vai tomar o controle sobre você. E a partir dali, os seus olhos, agora que estão revestidos do Espírito Santo, começam a ver as coisas diferentes. A sua mente, que agora está iluminada pelo Espírito Santo, começa a pensar de maneira diferente, começa a entender e compreender. Quando você abre as Sagradas Escrituras, você entende algumas coisas que antes você não entendia. E quando você vai pregar, parece que as palavras vêm de uma maneira diferente, e é que Deus está guiando as suas palavras para que a pessoa que as está ouvindo seja tocado por aquilo que realmente ela precisa ouvir. É o Espírito no controle. Você ficará irreconhecível, e se você deixar, você realmente vai sumir, e o que vai aparecer mesmo é o Espírito Santo na tua vida. Se as pessoas não estão pedindo perseverar, aí é que não estão mesmo, porque às vezes você vai pedir uma vez, pedir outra vez, mais uma vez, e outra vez, e mais, e mais, e mais, e parece que isso nunca vai acontecer. Eu ouvi um testemunho de um irmão que me chamou a atenção. Ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo, e ele clamava a Deus: me batiza com o Espírito Santo.
Todos os cultos ele estava orando incessantemente, pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. Toda vez que o pastor chamava, vem aqui à frente que eu vou orar por você, ele ia na expectativa que o pastor ia pôr as mãos sobre a cabeça dele e ele seria batizado. Mas não. Toda a vigília ele estava presente, ele queria ser batizado com o Espírito Santo, mas isso não acontecia. Chegou um ponto que ele disse: sabe de uma, isso não é para mim, não vai acontecer comigo. E ele parou de clamar, parou de pedir, porque ele desistiu, ele achou que aquilo não ia acontecer. Aí um dia ia ter uma vigília e disseram para ele: vamos conosco na vigília. Ele disse: eu não vou mais em vigília. Porque antigamente as vigílias eram vigílias de muita oração e batismo com o Espírito Santo. E ele disse: eu não vou não, isso aí, eu fui tantas e tantas e até hoje não recebi, não vou de novo não. Aí a pessoa cheia do Espírito disse para ele: mas se você não vai, então só nos leva lá, só nos acompanhe, só nos leve lá. Tá bom, eu vou. Levou-o lá, e ele, para não ficar lá fora, ficou lá dentro, mas ele não estava muito interessado em muita coisa, só estava lá. Na hora da oração final, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Aí a irmã dele cutucou e disse: vai? Eu não vou, porque eu fui tantas vezes e não recebi. O que vai adiantar eu ir de novo? Mas vai, talvez seja hoje. Aquela palavra, talvez seja hoje, fez brotar uma fagulha de fé, de esperança dentro dele. E ele foi caminhando lentamente para frente, chegou lá na frente pensando: poxa Deus, essa busca foi tão incessante, eu nunca recebi. E quando ele está assim pensando, começou a orar, e ele vai pedindo o batismo, e naquele momento ele foi batizado com o Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo e voltou para casa transbordando, cheio de alegria, porque recebeu aquilo que ele tanto queria. Mas observe o que eu vou falar. Lembra que eu falei, quando a pessoa está cheia de si mesma, ela não recebe. Quando ela pensa: eu estou me esforçando tanto, então eu tenho direito, ela não recebe. Agora, a partir do momento que ele disse: isso não é para mim, a partir do momento que ele se esvaziou de si, Deus o encheu do Espírito Santo. Escuta bem o que eu vou dizer para você, irmão. Você precisa nascer de novo, e você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é algo opcional, como vou comprar esse carro e ele vai ter um som, vai ter airbag, vai ter não sei o que. Não é assim. Aqui é necessário, é uma questão de vida ou morte. Se você quer sobreviver no meio da igreja, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quer fazer a obra de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Ele ressuscitou no domingo de Páscoa. A Bíblia diz que ele aparece aos seus discípulos. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele ficou 40 dias andando e conversando e ensinando. E quando ele vai ser assunto aos céus, ele diz para os discípulos para que eles vão até Jerusalém e não saiam de lá até que eles recebam a promessa do Pai sobre eles, que era o poder do Espírito Santo. Se você ler a Bíblia, vai entender que Jesus apareceu para muitos. Lá em 1 Coríntios 15, 6, Paulo diz assim, que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. É uma certeza, Jesus havia ressuscitado, mas muita gente viu. Quando ele diz para esses irem para Jerusalém e ficarem lá até que do alto sejam revestidos de poder, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2,
aleluia, versículo de número 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes era realizada 50 dias após a Páscoa. Preste bem atenção, já vou encerrar, irmão. 50 dias após a Páscoa, o Pentecostes ia acontecer. Jesus caminhou com eles 40 dias e depois foi assunto aos céus. Antes de ser assunto aos céus, ele diz para eles: vão a Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. E o texto, se você ler Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, você vai entender que após Jesus dizer isso para eles, eles foram para o cenáculo e lá ficaram orando, esperando a promessa. Sabe fazer conta? 50 menos 40 dá quanto? 10, obrigado, Benjamin. 10 dias eles ficaram lá orando e esperando a promessa do Pai. Você tem coragem, irmão? Olha para mim, olha bem nos meus olhos aqui. Você tem coragem de entrar dentro desta igreja e ficar 10 dias orando e dizendo: Senhor, me batiza com teu Espírito, Senhor, me enche do teu Espírito, ó Pai, eu preciso, Senhor, é a tua palavra, é a tua... Você tem coragem para isso? Pois é, eles ficaram lá, eles perseveraram 10 dias, depois de 10 dias, cumprindo-se o dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre eles. Perseverança, persevere, acredite nisso, porque Ele vai descer, Ele vai te encher, esse poder vai te capacitar, esse poder é que vai fazer toda a diferença em sua caminhada, em sua jornada cristã. Você precisa disso. Eu não sei se todos conhecem, mas um homem que ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo, o nome dele era Moody. O Moody aceitou Jesus assim de uma maneira extraordinária. E um dia ele está ouvindo uma pregação, alguém disse assim: Deus vai levantar pessoas, e pessoas vão pregar e ganhar muitas almas para Jesus. E ele levantou a mão e disse: eu quero ser um desses. E ele se tornou um pregador do Evangelho. Deus foi alinhando as coisas e ele foi pregar. E ele começou a ganhar muitas almas para Jesus. Muitas almas, muitas almas. Um dia ele está descendo do trem, e quando ele está descendo do trem, 2 irmãs de oração disseram para ele: estamos orando por você. E ele achou estranho aquela colocação e disse para elas: por que não oram pelas almas? Por que não ora por aqueles que estão carentes? Eu sou um pregador do Evangelho. E elas disseram: nós estamos orando para que você receba o poder do alto. Quando ele ouviu isso, ele ficou impactado com aquelas palavras. Eu já disse que ele estava ganhando almas? Sim. Moody já estava trabalhando, já estava pregando, almas estavam se convertendo, ele já estava gastando a sua vida no Evangelho. Mas quando ele ouviu aquela palavra: nós estamos orando para que você receba o poder do alto, ele se interessou por aquilo, e ele foi buscar a Deus dizendo: eu quero o poder do alto. E como eu disse, se você pede, você recebe. Ele recebeu o poder do Espírito Santo sobre sua vida. Ele mesmo escreveu com suas palavras: depois que recebi o poder do Espírito sobre mim, as coisas se tornaram mais fáceis, as pregações começaram a dar mais resultados, tudo aquilo que eu fazia no poder do Espírito é muito mais eficaz. Baseado nesse testemunho, eu posso dizer para você que a maioria das igrejas que estão trabalhando hoje estão se desgastando, estão se cansando de tanto trabalhar no reino, estão fazendo na sua própria carne.
e não dirigido pelo Espírito. Porque se deixasse o Espírito dominar, irmão, é poder, é power, irmão, é uma bomba, é um dinamite, não tem quem resista. Quem vai poder parar o poder do Espírito Santo, irmão? Quem é que resiste ao poder do Espírito? Não há quem possa resistir. O Espírito Santo é o que você precisa, irmão. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ter um novo nascimento, mas você também precisa ser cheio do Espírito Santo. Para mim encerrar, glória a Deus. Estou encerrando. Já está na hora, né, pastor? Falta só 5 minutos. Terceira coisa que você precisa, irmão. Isso é algo que precisa de acompanhar. Primeiro, você precisa nascer de novo, precisa ser cheio do Espírito. Terceira coisa, você precisa ter amor pelas almas. Você precisa ser apaixonado pela obra missionária. Você precisa querer ver as pessoas sendo salvas. Você precisa ter dentro de você essa chama queimando. Alguém disse assim: se você não sente amor pelos perdidos, se você não tem o desejo de ver pessoas sendo salvas, há uma grande probabilidade que você ainda não é salvo. Porque se você é salvo, se você recebeu esse poder na sua vida, irmão, você estará interessado em compartilhar com alguém. Essa compaixão de Deus dentro de você vai fazer com que você fale de Jesus para as pessoas. Aleluia. E por que eu falei do Espírito Santo? Que você precisa para fazer a obra de Deus. Porque Atos 1:8 diz assim: vocês receberão o poder do alto, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, Galileia, para onde for, até os confins da terra. Por que você precisa? Porque sem o Espírito Santo você não consegue ser testemunha de Jesus, irmão. O Espírito Santo é quem vai te dar poder para testemunhar. O Espírito Santo é quem vai te capacitar para pregar. O Espírito Santo é quem vai te dar poder para impor as mãos sobre alguém e essa pessoa ser curada. O Espírito Santo é quem vai revelar o oculto, o escondido, o que está por detrás dos olhos das pessoas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para que você seja inflamado desse amor, e cheio desse amor você possa ganhar muitas almas para Jesus. Se coloque de pé, irmão, meu tempo acabou. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando, irmão. Fique esperto, Jesus está voltando. Aleluia. Senhor Deus de vitória, Deus de glória, Deus de vida, ó Senhor, Tu és o Senhor da igreja, aquele que remiu a igreja, comprou com sangue, capacitou com o Espírito. É o Senhor quem envia a todo lugar, cheio do Espírito, para levar a promessa, para levar o Evangelho, para levar, meu Deus, mudança de vida. Quando o Senhor está na vida, e esta vida cheia de vida começa a falar, então, meu Deus, o doente é curado, aquele que está oprimido é liberto. Meu Deus, em nome de Jesus eu venho clamar. Deus de misericórdia, tem compaixão das nossas vidas, perdoa as nossas negligências, perdoa, meu Deus, a nossa hipocrisia, perdoa, meu Deus, a nossa vida que vive, né, levada pelas vaidades terrenas, esquecendo-se dos valores e princípios espirituais. Ó Deus, enche-nos do Teu Espírito, capacita-nos no Teu Espírito, para que possamos andar em novidade de vida, e aonde pisarmos as plantas dos pés, ali o poder do Senhor se instaure e mude a realidade, no nome do Senhor Jesus, para a glória do nome santo e exaltado de Jesus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe.